dizer que a farmacologia é o nosso mecanismo de ação. É a nossa arma contra as doenças do nosso paciente. É aquela coisinha que nós, da área da saúde, usamos para conseguir ajudar o paciente que vem ao nosso consultório. É por conta disso que eu acho de fundamental importância que nós saibamos entender como nossos remédios agem. Quais são os detalhes que nós precisamos entender sobre eles? É o que a gente vai falar a partir de agora. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Como essa aula é um pouquinho longa, eu divido ela em duas partes. Essa agora é a primeira delas. Vamos lá? Pessoal, vamos começar aqui agora a compreender como que acontece todo esse processo da vida do fármaco, né? A nossa primeira aula vai ser a parte 1 da farmacocinética e da farmacodinâmica. Vamos lá, então. Para a gente entender, para a gente começar a falar desse assunto, a gente precisa primeiro entender o que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. Quando a gente fala desses dois termos, a gente está falando da história da vida de um fármaco dentro do organismo. Desde quando ele chega dentro de você até a hora que ele vai embora. Isso tudo é feito em etapas, acontece em várias etapas, que é o que a gente vai estudar, e recebe o nome de farmacocinética e farmacodinâmica. Então, se a gente pegasse a grosso modo, poderia dizer que é a história dele desde a entrada do organismo, entender o que precisa acontecer para ele fazer o efeito dele e o que precisa fazer para ele ser eliminado. Então é a historinha dele, nada mais é do que a história da vida do fármaco dentro de você, desde quando você ingere até a hora que você elimina. Isso vai ser a farmacocinética e a farmacodinâmica. Se a gente pegar isso aí, essa história grossa, vamos destrinchar ela mais um pouquinho. Vamos entender quais são as etapas dessa história toda. Então vamos lá. Era uma vez um fármaco. Esse fármaco vai entrar no seu organismo de algum jeito. Como assim de algum jeito? Ele pode entrar pela boca, né? Via oral. Ele pode entrar pelo seu nariz. Tem aqueles fármacos que você aspira. Ele pode, ou você aplica, aqueles que você aplica no nariz assim. Pode ser pela pele, que a gente fala uso tópico, né? Quando você passa uma pomada. Pelo músculo, via intramuscular. Pela gordura, via subcutânea. Pelo vaso sanguíneo direto, via endovenosa. Pelo ânus, via retal. O que eu quero dizer com isso? Existem diversas vias de administração. Diversas maneiras do fármaco entrar dentro de você. E, infelizmente, a gente não vai abordar essas vias de administração aqui, porque seria uma aula à parte. Mas é isso. Existem diversas maneiras do fármaco entrar dentro de você. Pela boca, pelo nariz, pela pele, pelo ânus, pela veia, pelo músculo, pela gordura. De algum jeito ele vai entrar em você. E isso são as vias de administração. O que importa você saber é que, quando ele entra pela boca, ele não cai diretamente no seu sangue. Quando ele entra pela boca, ele passa pelo esôfago, cai no estômago, vai para o intestino e lá do intestino ele passa para o sangue. A hora que ele entra pelo nariz, você aplica, borrifa o negócio aqui no nariz e aí do nariz, da cavidade nasal, ele vai ser absorvido para a corrente sanguínea. A pele, você aplica na pele e da pele ele vai ser absorvido pelas camadas da pele, né, epiderme, derme, vai ser absorvido pelos vasos sanguíneos e aí sim ele cai no sangue. No músculo, você vai aplicar no tecido muscular e aí ele vai ser absorvido pelos vasos do músculo e cair no sangue. Pela gordura, a mesma coisa. Então, o que a gente precisa entender aqui? Num primeiro momento, exceto, lógico, pela via endovenosa, que é direto no sangue, né? Mas fora a via endovenosa, as outras vias, o fármaco não vai cair direto no sangue. Ele vai cair em alguma cavidade primeiro, em algum lugar primeiro. Se for via oral, ele vai cair no seu estômago e intestino primeiro. No nariz, ele vai na cavidade nasal. Na pele, ele vai no tecido cutâneo mesmo. No músculo, ele vai no tecido muscular. Então, depende de qual é a via de administração, mas o fato é que ele vai cair em algum lugar primeiro e depois ele vai passar para o sangue. Ele não cai direto no sangue. Lógico, exceto a via endovenosa. E por que eu estou frisando isso? Porque esse processo de estar numa cavidade e ir para o sangue é um processo meio complexo, que é o que a gente vai precisar entender na aula de hoje. Então, por enquanto, por hora, vocês precisam entender que, hora que você ingere esse fármaco de alguma maneira, ele não cai no seu sangue direto. Ir para o sangue é o objetivo. Você toma o remédio para que ele caia no sangue. Mas ele não cai de uma vez. Ele vai cair primeiro na cavidade em que você administrou ele e depois ele vai entrar para o sangue, ser absorvido para o sangue. Então esse processo aqui do passo 1 para o passo 2 é delicado e cheio de detalhes, que é o que a gente vai falar já já. Mas tá, então ele chegou nessa cavidade
que a gente não importa qual, mas ele chegou nessa cavidade, aí ele caiu pro sangue, e do sangue ele foi distribuído pelo seu corpo todo até chegar no local de ação. Por exemplo, você tomou uma dipirona porque tá com dor de cabeça. A dipirona vai entrar pela sua boca, vai cair no seu estômago, vai cair no seu intestino. Lá no intestino a dipirona vai ser absorvida pro sangue, e do sangue ela vai circular até chegar na sua cabeça. Quando ela chega na sua cabeça, ela faz o mecanismo de ação dela lá e tira a sua dor. Então ela precisa andar no sangue para chegar até o sítio de ação, né? Ela precisa circular através do sangue para sair do intestino e chegar até o local que ela precisa agir, do intestino para a cabeça. E quem faz isso é o sangue, quem faz essa distribuição é o sangue. Depois que ela vai agir no sangue, depois que ela vai ser destruída no sangue, ela vai chegar na cabeça e vai fazer o seu efeito lá na cabeça. Todo fármaco tem o seu mecanismo de ação, não interessa qual agora ainda, mas ele vai chegar lá no alvo e vai fazer o seu efeito. E aí, depois que ele faz o seu efeito, ele precisa ser eliminado do organismo, porque você ingeriu ele para ele fazer um efeito, depois desse efeito ele deve ser eliminado. Só que para essa eliminação, ele precisa ser transformado. O fármaco não é eliminado do jeito que ele tá. E a gente vai entender o porquê já. Mas antes de ser eliminado, ele precisa ser modificado pelo fígado. Essa palavra metabolizado significa modificado. O fígado precisa dar uma reformada ali no fármaco para que ele seja eliminado. Porque ele não consegue ser eliminado sozinho, do jeito que ele é, do jeito que ele tá, ele não é eliminado. Ele precisa ser transformado para ser eliminado. A gente vai falar isso em mais detalhes daqui a pouco. E quem elimina ele vai ser principalmente o rim. A via urinária, né, a via renal vai ser a principal via de eliminação, de excreção. Mas existem outras, viu? Inclusive, isso foi uma das questões que eles colocaram pra gente lá na minha época. Se o rim é o único local de eliminação. E não é. Você elimina pelos pulmões, via respiratória. Você elimina pelo suor, você elimina pelas fezes. Então, não é só pelos rins. Mas os rins são os principais, e inclusive é sobre os rins que nós vamos estudar. Então, isso é o grosso. Isso é a história enxuta que a gente vai estudar. Era uma vez um fármaco que entrou em você por algum lugar, caiu no seu sangue, foi distribuído pelo organismo, chegou na célula-alvo, fez efeito, metabolizado pelo fígado, eliminado pelo rim. Essa é a historinha que a gente vai estudar. Agora vamos dar nome aos bois. Eu peguei essa tela aqui de novo, tirei um print e botei ela aqui. Botei essa tela aqui. Quando eu boto essa tela aqui, é a mesma tela do passado aqui de trás, tirei um print e botei ela aqui. Agora vamos dar nomes, os nomes técnicos para isso tudo aqui, que são as etapas que nós vamos estudar. Como eu falei para vocês, essa primeira parte de entrada são as vias de administração, que infelizmente não conseguiremos abordar nessa aula, mas são as diversas vias de administração. Aí, falei para vocês que esse fármaco vai cair numa cavidade, seja ela qual for, boca, intestino, estômago, cavidade nasal, pele, tecido muscular, tecido adiposo, não importa, ela vai cair nessa cavidade. E dessa cavidade ela vai ser absorvida para o sangue. Esse processo de ser absorvida chama-se absorção. Simples. O que é a absorção, então? É o processo pelo qual o fármaco está numa cavidade, em um local, e vai ser passado para o sangue, vai ser transferido para o sangue. Isso é o processo de absorção. O processo dele ser distribuído pelo corpo chama-se, sugestivamente, distribuição. O fato dele chegar na célula-alvo e fazer o seu efeito, a gente vai chamar de mecanismo de ação. E assim, cada fármaco que vocês vão estudar ao longo de toda a farmacologia, né, que vocês vão ter 1 ano e meio de farmacologia, 3 semestres para estudar, vocês vão entender os mecanismos de ação de cada grupo de fármacos. Cada um deles tem o seu mecanismo de ação. Os analgésicos, opioides têm um mecanismo de ação, os anti-inflamatórios têm um mecanismo de ação, o antibiótico tem um mecanismo de ação. Cada um deles age de um jeito. E o que é que nós vamos abordar aqui, então? O processo, vamos chamar assim, vamos dizer assim, o processo grosseiro pelo qual todos agem. Vamos falar sobre receptores aqui, nesse processo de mecanismo de ação neste momento. O mecanismo de ação detalhado de cada fármaco depende do grupo que a gente vai estudar lá pra frente. Isso chama-se mecanismo de ação, então. Aí ele vai ser metabolizado pelo fígado, também, sugestivamente, metabolização. E por fim, ele vai ser eliminado pelos rins, que o nome disso é excreção. Não tem muito mistério. Então, a história da vida do fármaco é administração, absorção, distribuição, mecanismo de ação,
metabolização e excreção. Essa é a história cronológica da vida do fármaco dentro de você. Percebam que esses dois estão de rosa, esse de azul e esses dois de rosa. Tem um motivo para isso. O que está de rosa, a gente chama de farmacocinética. E o que está de azul, a gente chama de farmacodinâmica. O que eu quero dizer com isso? A farmacodinâmica é um item que está no meio da farmacocinética. Porque, por algum motivo, pode soar que primeiro acontece toda a farmacocinética e depois acontece a farmacodinâmica. Porque, inclusive, é assim que os livros trazem, é assim que os professores trazem, é assim que a gente aprende. Primeiro estuda-se os 4 passos da farmacocinética e depois o único passo da farmacodinâmica. E não é assim que a gente vai estudar. A gente vai estudar na ordem cronológica como de fato acontece, para que faça mais sentido na nossa cabeça. Então a gente vai estudar os 2 primeiros passos da farmacocinética, vai estudar a farmacodinâmica e depois a gente vai terminar a farmacocinética, porque é nessa ordem que as coisas acontecem no organismo. Então faz mais sentido a gente entender cronologicamente o que acontece com o fármaco dentro de você. E é isso que a gente vai estudar, essa ordem cronológica das coisas, certo? Então, a farmacocinética vai ser composta por essas 4 etapas: absorção, distribuição, metabolização e excreção. E a farmacodinâmica vai ser o processo de mecanismo de ação do fármaco, que acontece no meio da farmacocinética. E por isso nós vamos estudar nessa ordem aqui, certo? Então vamos entender tudo como acontece a vida do fármaco, piripopopó, dentro da gente. Vamos estudar cada uma dessas etapas em detalhes. Nesta primeira aula a gente vai falar sobre a absorção, que é o mais difícil, que é o mais detalhado. E na próxima aula a gente vai falar sobre o resto tudo, por incrível que pareça. A absorção é o mais longo, mais detalhado, e o restante é mais tranquilo para entender. Então agora vamos falar da absorção, do primeiro passo da farmacocinética dentro do organismo. Vamos lá então. Você ingeriu esse fármaco de alguma maneira. Ou você engoliu e o fármaco está no seu estômago ou no seu intestino. Ou você aspirou a medicação e ele está lá no seu alvéolo, lá no seu pulmão. Ou você aplicou no músculo e ele está lá no seu tecido muscular. Ou você aplicou via subcutânea e ele está lá no seu adipócito. Ou você passou uma pomada e ele está na sua pele. Então ele está em algum lugar que não é o sangue. Ainda não está no sangue, ele está em algum lugar do seu organismo que não é o sangue. Ele está na cavidade, no local que você o aplicou. E ele precisa sair desse lugar e cair no sangue, como eu estava dizendo para vocês. Ele precisa sair desse local que ele chegou e cair no seu sangue, porque é o sangue que é o nosso objetivo, certo? O que a gente tem que entender? Entrar no sangue significa o quê? Atravessar a membrana plasmática das células. Como assim? Olha só, vamos desenhar aqui a sua... Vou pegar o estômago como exemplo, tá? Aqui é o seu esôfago, aí a gente vem pro estômago, aí do estômago a gente vem pro duodeno, né? E vai começar o intestino lá. Aí, passando aqui do lado, tá o vaso sanguíneo no qual esse fármaco vai entrar. Aí, de preto, aqui verde, sei lá, azul, falei azul. Azul vai ser o fármaco. O fármaco agora tá aqui no seu intestino. Isso aqui. O que ele precisa fazer? Ele precisa literalmente sair daqui e cair para cá. Nesse processo, observem vocês, ele atravessou a parede do intestino e atravessou a parede do vaso. Ele atravessou 2 camadas de paredes aí. Ele passou pela parede do intestino e pela parede do vaso. A parede do intestino e a parede do vaso são compostas por quê? Por células. E aí que está o grande detalhe. As paredes dos órgãos são compostas por células. E as células são compostas por quê? A gente tem que lembrar que a nossa célula, ela é composta pela membrana plasmática, né? Todas as células da galáxia têm uma membrana plasmática que isola essa célula e lá dentro dela tem as organelas. Toda célula do mundo é assim. O nosso foco é na membrana plasmática, porque é onde ela precisa atravessar. O que a gente precisa lembrar dessa membrana plasmática? A membrana plasmática, ela é majoritariamente composta por lipídios. O que são lipídios? Gorduras. Lembra lá do nosso... Deixa eu ver se eu botei foto, não botei. Lembra lá do nosso querido fosfolipídio de membrana? Existe lá aquele negocinho assim, ó.
que em conjunto forma a tal da bicamada fosfolipídica. Vocês se lembram disso? Que a membrana plasmática ela é toda assim? Vou abrir uma foto no Google pra gente lembrar. Olhem só. Membrana plasmática. Olhem só. Lembrem vocês, lá do cursinho da faculdade, da vida, não sei? Olha como é a nossa membrana plasmática. Ela é o que a gente chama de uma bicamada fosfolipídica. O que significa isso? Quando você pega a membrana plasmática de uma célula, ela na verdade é desse jeito aqui. Ela tem essa dupla camada, duas folhas na membrana. Então assim, ó, aqui pra dentro, deixa eu ver se aparece uma célula inteira, eu acho que não. Não. Aqui pra baixo tá a célula, o citoplasma da célula. Aqui tá o citoplasma da célula. E aqui tá o ambiente externo. Então toda a membrana plasmática da célula, ela em si tem duas camadas. Ela é formada por duas folhas. Duas folhas de quê? Dos fosfolipídios. Olha o que a gente precisa conhecer desses meninos aqui. Olha só, vou pegar essa imagem maiorzinha. Tá vendo essa cabecinha aqui, ó? Essa cabeça é o que a gente chama de grupamento fosfato. E essa cobrinha aqui pra baixo é o lipídio propriamente dito, é ácido graxo, é gordura. Isso é a nossa membrana plasmática. Por conta disso, a gente fala que majoritariamente a membrana plasmática é composta por lipídios. Ela tem outra composição, que são as proteínas, que é esses troços que vocês estão vendo aqui, ó, de azul e de vermelho. Por isso que os livros falam, a nossa membrana é lipoproteica, porque ela é composta por lipídios e tem essas proteínas socadas aqui. Mas não é a proteína que interessa pra gente hoje. Interessa o lipídio, essa camada toda aqui amarela que vocês estão vendo. Por ela ser formada majoritariamente por lipídios, significa que ela é uma membrana lipídica. E o que é que isso nos interessa? Nos interessa saber que os lipídios, segundo a química, os lipídios são moléculas apolares. O que significa ser uma molécula apolar? Significa que, se a gente pegar na química, não, quero isso aqui mesmo, porque eu vou estar errado. Se a gente pegar na química, eu vou fazer um desenho aqui agora. Na química, coisas chamadas de apolar são aquelas coisas que são compostas majoritariamente, quase que exclusivamente, por carbono e hidrogênio. Se a molécula é composta por carbono e hidrogênio, ela é tida, majoritariamente, ela é tida como apolar. Enquanto que uma coisa chamada de polar, que é o contrário, é uma coisa composta por outros átomos, além de carbono e hidrogênio. É uma coisa que tem carbono, tem hidrogênio, mas também tem nitrogênio, também tem fósforo, também tem, sei lá, sódio, também tem potássio, também tem oxigênio, é um dos principais. E por que isso? Porque olha só, se você pega uma molécula de lipídio, uma molécula de lipídio é uma molécula, é um grande hidrocarboneto. Hidrocarboneto. É uma molécula grande composta de carbono e hidrogênio. Pode ser que no final da molécula de lipídio tenha lá um oxigênio. Mas é muito pequenininho perto dessa grande cadeia de carbonos que a gente tem aqui. O que significa isso? Olha para essa cadeia imensa de carbonos que a gente está vendo aqui. Isso é a estrutura de um lipídio. Se você pegar um termômetro e botar aqui, um termômetro de carga elétrica, não é um termômetro de temperatura. Se você pegar um termômetro de carga elétrica e socar aqui, nesse ponto, e você pega o mesmo termômetro e socar ele nesse ponto aqui, vai dar o mesmo valor. Aqui a gente tem um valor X, e aqui a gente tem o mesmo valor X de carga elétrica. Aqui, digamos, sei lá, tem 10 de eletricidade. Aqui também tem 10. Por quê? Não tem polos. É uma molécula que não tem polos diferentes de carga, porque é composta majoritariamente por carbono e hidrogênio. Sendo ela composta majoritariamente por carbono e hidrogênio, qualquer ponto que você colocar um termômetro aqui nela, vai dar o mesmo valor. Ela não tem polos, não tem diferença de carga entre um polo e o outro polo da molécula. Por isso ela é tida como apolar. Agora, pega a molécula da água, que é H2O. A molécula da água é assim. Se você põe um termômetro aqui e se você põe um termômetro aqui, vai dar diferença de valor. Que na verdade o termo correto é eletronegatividade. Mas não interessa isso muito pra gente. Interessa saber se você botar um termômetro aqui e um termômetro aqui, vai dar diferença de valor. Porque esta molécula tem polos. Aqui tem um polo do oxigênio e do lado de cá tem um polo do hidrogênio. Vai dar valor diferente.
Por isso a molécula da água é chamada de polar, porque ela tem polos, tem diferenças entre ela. Diferente do lipídio, que não tem diferença entre a grande molécula. Se você botar em um ponto e botar no outro ponto, vai dar o mesmo valor. Então não existe diferenças de eletronegatividade nas moléculas apolares. Nas polares, tem. Moléculas polares, então, são moléculas compostas por outros átomos que não apenas carbono e hidrogênio. Tem nitrogênio, fósforo, sódio, potássio e principalmente o oxigênio. Então, ser polar significa ter outros átomos que não apenas carbono e hidrogênio, em maioria. Porque assim, o lipídio aqui, ó, ele tem um oxigêniozinho lá na ponta, mas é muito pouco para o tamanho da molécula de carbono e hidrogênio. Então, não basta só ter lá um básico oxigênio na ponta. Precisa ter e precisa ser proporcionalmente suficiente dentro da molécula. Por exemplo, olha o tamanho da molécula de água. Você tem um oxigênio, isso é o suficiente para polarizar essa molécula, que é pequena. Agora, um oxigênio não é o suficiente para polarizar esse negócio imenso do lipídio. Então, precisa ser suficientemente proporcional à molécula. E é importante que a gente compreenda isso. Então, uma molécula polar é uma molécula que tem outros átomos, principalmente o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, também serve. É o que a gente mais vai ver nessa aula, o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio e o enxofre. Então, ter estes átomos na molécula em quantidades proporcionalmente suficientes para polarizar a molécula. Isso é ser uma molécula polar. Ser uma molécula apolar é não ter nenhum desses e ter apenas carbono e hidrogênio. Então, essa é a regra que a gente precisa relembrar da história da química no nosso organismo. Beleza. Então, a gente precisa entender que a nossa membrana plasmática é composta por lipídios. E os lipídios são moléculas apolares. Com isso, a gente conclui que a membrana plasmática das células é apolar, certo? A nossa membrana, que é composta por lipídios, sendo os lipídios apolares, então a nossa membrana é apolar. Beleza, membrana plasmática das células é apolar. E o que é que tudo isso tem a ver com a farmacologia? A gente não acabou de falar que o fármaco que estava lá na cavidade intestinal precisa atravessar a parede do intestino e a parede do vaso para cair no sangue? Então o fármaco precisa atravessar duas camadas de parede. Essas camadas são compostas por células, que são compostas por lipídios, que são apolares. Com isso, concluímos que, para o fármaco cair no sangue, ele precisa atravessar coisas apolares. Então, o fármaco que está aqui dentro do intestino, para ele chegar aqui dentro do sangue, ele precisa passar por esta camada de coisa apolar e por esta camada de coisa apolar. Então, entrar no sangue significa atravessar barreiras apolares. Isso significa entrar no sangue. O mecanismo de absorção de um fármaco no organismo significa atravessar duas barreiras apolares. Beleza. Isso é o que a gente precisa compreender. E aí existe uma outra regra na química que diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Na química, coisas apolares só conseguem sobreviver em meios apolares. É impossível você enfiar uma coisa apolar no meio polar e enfiar uma coisa polar no meio apolar. Não é uma coisa fácil. Um grande exemplo clássico: água e óleo não se misturam. Por que não se misturam? Porque o óleo é gordura, é apolar, e a água é polar. Então, a água e o óleo não se misturam. Polar não mistura com apolar. O que significa tudo isso? Para o meu fármaco conseguir passar essas duas barreiras apolares, é interessante que ele seja também apolar. Porque se o fármaco for polar, é difícil para ele atravessar. Ele até atravessa, mas gasta energia. Aí ele não vai passar por uma difusão simples, atravessando normalmente. Aí a gente precisa de um transporte ativo, precisa de uma bomba de ATP, gasta energia, é trabalhoso, não é fácil. Então, para o fármaco ser absorvido, ele precisa ser igual às membranas que ele vai atravessar, para ele atravessar fácil, por difusão. Por isso, é interessante que para o fármaco ser bem absorvido,
é interessante que ele seja tão apolar quanto a membrana plasmática. Fármacos, então, bem absorvidos, são fármacos apolares, porque semelhante dissolve semelhante. Um troço apolar atravessa fácil essas duas barreiras apolares, sem gastar energia, sem precisar de esforço. Agora, se ele fosse polar, se ele conseguir atravessar, é às custas de muito ATP, energia, tempo, esforço do organismo, íons para fazer esse transporte. Então não é fácil, é difícil. O que o organismo prefere fazer? Uma coisa fácil ou uma coisa difícil? É óbvio que é uma coisa fácil. É por isso que o grande X da questão é: o fármaco deve ser apolar para ser absorvido. O fármaco precisa ser igual à membrana que ele vai passar para ele ser bem absorvido. Para chegar ao sangue, então, o fármaco precisa atravessar as membranas. Quanto mais semelhante a ela, mais fácil ele passa. Então, quanto mais apolar o fármaco for, melhor para a absorção é. Quanto menos moléculas tiver neste fármaco diferente de carbono e hidrogênio, ou seja, quanto menos oxigênio tiver, quanto menos nitrogênio, menos fósforo, menos enxofre tiver, melhor é, porque menos apolar o fármaco é. Então, quanto mais hidrocarboneto ele for, melhor. Quanto mais carbono, mais hidrogênio ele tiver, melhor é para ele, porque ele consegue atravessar melhor por difusão. Lembra da difusão, que é um transporte passivo? A difusão é aquele transporte em que uma molécula atravessa a membrana sem esforço algum, sem gastar energia. Ela passa a favor do gradiente. Então, ela passa tranquilamente. Porque de um lado está muito concentrado do remédio, no caso. Vamos apagar aqui. Aqui, vamos desenhar o intestino de novo. Aqui está o intestino. E aqui está o vaso sanguíneo. Aqui tem muitas moléculas do fármaco que você acabou de ingerir, certo? São muitas moléculas do fármaco. E aqui não tem molécula nenhuma de fármaco. Então, visando buscar o equilíbrio da natureza, essas moléculas de fármaco atravessam para cá por difusão. Eles passam porque aqui está muito concentrado e aqui está pouco concentrado. Aí as moléculas atravessam e atravessam por difusão, a favor do gradiente de concentração. Então, não gasta energia para fazer isso. É simples, é rápido, é fácil, é interessante, é econômico, o organismo ama. Então, atravessa facilmente por difusão. Sendo assim, a regra que eu quero que vocês levem desse primeiro momento é: para a absorção, o fármaco precisa ser apolar, para que ele seja mais facilmente absorvido. Então, a nossa regra é: quanto mais apolar o fármaco é, maior e melhor será a sua absorção. E quem não for apolar, não absorve? Então, o fármaco que não for apolar, a gente não consegue fazer essa absorção? É aquilo que eu estava falando para vocês. Absorve, só que gasta energia. Passa por transporte ativo. Lembra lá? Transporte ativo e transporte passivo. O passivo é a difusão que a gente está falando. Difusão e osmose. São os dois passivos. Enquanto que o ativo é aquele que o negócio tem que se encaixar numa bomba. Essa bomba recebe um ATP. Aí ela abre, fecha de um lado e abre do outro. Aí ele atravessa, gastando energia. Não é interessante. Não é o que a gente gosta. Nosso organismo é pão duro e econômico, mão de vaca. Nosso organismo não gosta disso. De gastar energia. Então não é interessante para nós. Sabendo disso, a indústria farmacêutica sabe dessa informação. Então, de propósito, a grande e esmagadora maioria dos fármacos são produzidas de propósito no formato apolar. Porque a indústria farmacêutica sabe que o nosso organismo gosta de absorver coisas apolares. Então, a indústria farmacêutica fabrica um remédio de propósito apolar, para que ele seja melhor absorvido pelo nosso organismo. Certo? Então, fármacos apolares são produzidos na indústria. A maioria dos fármacos chegam até você no formato apolar. Essa é a regra, porque a indústria farmacêutica sabe disso e faz de propósito. Agora a gente vai aprender, vamos aprofundar um pouquinho mais. Existem sinônimos. Existem sinônimos da palavra apolar. Todas as vezes da sua vida que você ler a palavra apolar, eu quero que ligue na sua cabeça outras duas palavras, automaticamente. Sempre que uma coisa for apolar, automaticamente ela é lipossolúvel e não ionizada. O que significa ser lipossolúvel e não ionizada? O que essas duas palavras significam?
Vamos entender bonitinho. Primeiro, eu quero deixar medular isso em vocês, que toda vez que você ler a palavra apolar, pense que é um sinônimo de lipossolúvel e não ionizado. São sinônimos de lipossolubilidade e não ionizado. Vamos entender o que essas duas palavras significam agora. O que significa ser lipossolúvel? Sugestivamente significa ser solúvel em lipídios. Ser apolar significa ser solúvel em lipídios. É o que a gente está falando até agora, não é? É ser solúvel na membrana plasmática lipídica, por exemplo. Então, ser apolar significa ser lipossolúvel. Solúvel em lipídios. Apaixonado por lipídios. E aí, a gente vai conhecer outro sinônimo. O que significa ser apaixonado por lipídios? Significa ser lipofílico. Então, uma coisa que é apolar, ela é lipossolúvel e é lipofílica. São conceitos que devem estar interligados na cabeça de vocês e um justifica o outro. Então, uma molécula apolar é uma molécula que só tem carbono e hidrogênio majoritariamente, é solúvel em lipídios e ama lipídios. Aí aqui a gente pode acrescentar mais um pequeno sinônimo aí, antes de entrar lá no ionização. A gente pode acrescentar mais um negócio. Lembra que eu estava falando para vocês que lipídio é apolar e a água é polar, né? Então tem uma regra. Toda molécula que ama lipídio obrigatoriamente odeia a água, porque a água é uma molécula polar. Então se você ama o lipídio, que é apolar, não tem como você amar a água, que é polar. Então tudo que for lipofílico é conhecido como hidrofóbico. Tem fobia da água, não gosta da água. Então, uma molécula apolar, ela obrigatoriamente é lipossolúvel, lipofílica e hidrofóbica. São 3 características inerentes a toda molécula apolar. Toda molécula apolar, então, é lipossolúvel, lipofílica e hidrofóbica. Odeia a água. Beleza? Isso que significa esses termos. Agora vamos falar da ionização. A gente falou, né? Quanto mais apolar o fármaco for, melhor é a sua absorção. Essa foi a frase que eu falei pra vocês. Eu falei bem aqui em cima, ó. Quanto mais apolar o fármaco for, melhor é a absorção. Se eu tô falando isso, quanto mais apolar ele é, então significa que tem graus de apolaridade, concorda? Porque eu tô falando, ó, quanto mais apolar ele for, melhor é. Isso significa, então, que ele pode ser um pouco apolar ou muito apolar. Tem graus, então. Se eu tô dizendo, né, que quanto mais apolar ele for, melhor é porque tem graus, então. Eu posso ser um pouco apolar, ou eu posso ser muito apolar, ou eu posso ser mega, hiper, ultra power apolar. Existem graus. Os fármacos, eles possuem graus de apolaridade. Tem fármacos que são muito apolares e tem fármacos que são mais ou menos apolares. E tem fármacos que são muito pouco apolar. Então tem esse grau, tem essa hierarquia aí de quem é mais polar e quem é menos. E isso é quantificado em um número. Alguém inventou uma fórmula matemática, química, que calcula isso. Olha para a molécula, calcula e vê o quão apolar aquela molécula é. O que significa isso? Quanto mais apolar a molécula for, melhor absorvida ela é. Aí você pega 2 fármacos e vai comparar eles dois, o fármaco A e o fármaco B, a dipirona e a morfina. Qual dos dois absorve melhor? Qual dos dois é mais apolar? Alguém inventou um número para isso. Alguém inventou uma nota para isso. Tem como você classificar, você colocar essa lipossolubilidade, essa lipofilicidade em números. Então tem como você dizer assim, ó, entre a morfina e a dipirona, qual deles absorve mais? Aí, para entender qual absorve mais, você precisa entender qual deles é mais lipossolúvel. Porque ser lipossolúvel significa ser apolar. E ser apolar significa ser melhor absorvido. Então existe um número, uma nota, que dá para morfina e uma nota que dá para dipirona. Qual dessas duas notas for maior é aquela que será melhor absorvida, porque é aquela que é mais lipossolúvel. Então, quem tem a maior nota é quem é mais lipossolúvel. Quem é mais lipossolúvel é obrigatoriamente mais apolar e quem é mais apolar é melhor absorvido. Esse número chama-se Kp. Kp significa coeficiente de lipossolubilidade.
é o quanto aquela molécula é solúvel em lipídios. Kp é um número que indica o quão lipofílico, o quão lipossolúvel, o quão apolar, o quão absorvível aquele fármaco é. Perceba que essas essas três palavras estão sendo usadas como sinônimos. Porque ser apolar obrigatoriamente te faz lipossolúvel, obrigatoriamente te faz lipofílica. Então o Kp, ele é um coeficiente de lipossolubilidade. Quão lipossolúvel a molécula é, o quão solúvel em lipídios ela é. Mas no momento em que eu descubro o quão solúvel em lipídios ela é, eu estou automaticamente descobrindo o quão apolar ela é. Porque no frigir dos ovos acaba sendo a mesma coisa, certo? Então, quanto menor o Kp, menos lipossolúvel, menos absorção. Quanto maior o Kp, mais lipossolúvel, melhor a absorção. Isso é a regra. Lá na prova, eles podem te dar 2 fármacos com 2 Kps e te perguntar, com base nos Kps, qual é o fármaco que será melhor absorvido. Será melhor absorvido o fármaco com maior Kp, certo? Porque é o coeficiente de lipossolubilidade dele. Beleza. Agora, então, entendemos essa primeira parte aqui, né? O que significa ser lipossolúvel. Agora, vamos passar para a parte do não ionizado. Por enquanto, a gente sabe que uma molécula, um fármaco, para ser bem absorvido, ele precisa ser apolar. Quando ele é apolar, ele é lipossolúvel, ele é lipofílico e ele é hidrofóbico. Tem um número para isso, que chama-se Kp, é o coeficiente de lipossolubilidade, que nos diz o quão lipossolúvel ele é, ou seja, o quão facilmente absorvido pelo organismo ele é. Agora a gente vai passar para essa segunda parte, que é o não ionizado. Vamos lá. Vamos falar sobre a outra característica desse fármaco, né, do fármaco apolar, que é o fato dele ser não ionizado. Então, estudamos uma característica, que é a lipossolubilidade. Agora vamos estudar a outra, que é a não ionização. Vamos lá. O que significa ser não ionizado? Primeiro a gente tem que entender o que é um íon, né, para entender o que é ser não ionizado. O que é um íon, para começo de assunto? Lá na tabela periódica, linda e maravilhosa, que a gente estudou lá no 3º ano, no cursinho, a tabela periódica, ela tem os átomos no seu formato neutro, lembra? Tem lá carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, lítio, fósforo, lipídio, tudo. Todo mundo no seu formato neutro. Vamos pegar um exemplo aqui, o oxigênio. O oxigênio, lá na tabela periódica, ele vem assim, né? Aqui vem o número atômico dele, 16, aí vem a massa, aqui 32. Então, isso é o oxigênio no seu estado neutro. Só que na natureza, no nosso organismo, não existe oxigênio neutro. Não existe isso. Por que não? Porque não é só oxigênio, não existe nenhum átomo neutro. Por que não? Porque os átomos, eles fazem ligações químicas entre si o tempo todo. Não sei se vocês se lembram, mas tinha aquela regra lá na química que falava assim, que para o átomo conseguir ficar estável, ele tem que copiar os gases nobres. Lembram disso? Isso não importa para química, não. Tô só explicando para química, para fármaco, não. Tô só explicando para vocês o que significa ser um íon. Significa que um átomo, para ele ficar feliz, para ele ficar estável, ele precisa fazer ligações químicas, visando ficar com 8 elétrons na última camada dele. Então, por exemplo, o oxigênio, ele tem... engasguei. O oxigênio, ele tem... Eu quero mostrar um desenho, peraí. Olha só. Queria pegar um desenho do átomo pra vocês. Aqui. 2, 3, 4, não. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ó, o oxigênio tá aqui. Esse é o oxigênio lindo maravilhoso. Ele tem essa primeira camada com 2 elétrons e aí ele tem essa última camada aqui com 6, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele possui 6 elétrons nessa última camada aqui. Só que para ele ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Então, de 6, falta receber 2. Então, ele faz uma ligação química com outro átomo e recebe 2 elétrons. Elétrons é uma molécula negativa. Então, na hora que ele recebe esses 2 elétrons, automaticamente ele fica negativo. Então, o oxigênio, que antigamente ele era neutro, ele recebeu 2 elétrons para ficar estável, ou seja, ter 8 elétrons na sua última camada. Então, na hora que ele recebe esses 2 elétrons, ele fica com carga, menos 2. Porque ele recebeu 2 elétrons. Então, isso é menos 2. Na nossa vida, no nosso organismo, na vida real, existe apenas oxigênio menos 2. Não existe oxigênio puro.
existe oxigênio menos 2. Então é oxigênio menos 2, o sódio é mais 1. Por que mais 1? Porque ele doou o seu último elétron. Ao invés de receber mais, para ele compensava mais doar o seu elétron. Por isso ele ficou mais 1. Cloro recebe um elétron, fica menos 1. Potássio é a mesma coisa do sódio, fica mais 1. É sempre assim. Então, os átomos no nosso organismo, eles têm cargas, têm íons. Beleza, eles são no seu formato de íon. Tá. Agora, quando a gente fala de uma molécula, o que significa uma molécula não ionizada? Uma molécula, ela pode ter esse povo ou não. Ela pode ter esse pessoal aqui da carga elétrica, que tem carga elétrica, ou não. No caso do nosso lipídio, que é formado majoritariamente por carbono e hidrogênio, ele não tem esse povo aqui com carga. Mas pode ser que outras moléculas tenham. Então, o que significa ser não ionizada? Significa não ter íons. Não ter íons. O que são íons? São esse povo aqui. Íon é o átomo com carga. É o átomo de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, de sódio, potássio, cloro, com carga. Porque todos os átomos têm carga. Então, significa não ter esses íons, não ter esses átomos, não ter esse povo. Ser neutro, não possuir carga elétrica. O que a gente também já comentou lá atrás, quando a gente estava desenhando o formato da molécula, né? Então, ser não ionizado significa ser neutro, sem íons, não ter carga elétrica na sua molécula. Então, a gente já tinha até comentado sobre isso. Para um fármaco ser, volta lá. Para um fármaco ser melhor absorvido, Para um fármaco ser melhor absorvido no nosso organismo, ele precisa ser apolar. Ser apolar significa ser solúvel em lipídios, amar lipídios, odiar água e não conter carga. Certo? Então, apolar, lipossolúvel, lipofílico, hidrofóbico e não ionizado. Não possuir cargas, não possuir íons. Certo? E agora a parte mais difícil da aula. Vamos prestar atenção aqui agora. Não ionizado, não ter íons. Assim como lá atrás, na lipossolubilidade, a gente tinha o Kp, né? Existia um número lá para medir o quão solúvel aquele fármaco é no lipídio. Tem um número para aquilo, que é o Kp. Aqui no caso da ionização, também tem um número. Alguém também inventou um número para quantificar o grau de ionização. Porque eu falo para você, ó, o fármaco, para ele ser melhor absorvido, ele tem que ser não ionizado. Tá, aí você pega a dipirona e a morfina. Qual deles dois absorve melhor com base na ionização? Aí você precisa de um número para dizer o quão não ionizada a morfina é e o quão não ionizada a dipirona é. Para comparar um com o outro, a gente precisa conhecer o número que quantifica isso, que é o grau de ionização. O nome disso é pKa. O que é o pKa? Agora prestem atenção. pKa é uma constante, é um número, é um valor que relaciona a ionização com o pH do meio. Meu Jesus! pKa é um número que relaciona a ionização com o pH do meio. Vamos compreender isso. Vamos lá. Uma molécula, ela não é uma estrutura engessada, fixa. O que eu quero dizer com isso? Ela pode ter íons agora e daqui a pouco não ter mais. Ela pode não ter e daqui a pouco ter, porque as moléculas fazem reações químicas entre si. Então, o fato dela ser neutra e não ter íons não é uma característica fixa dele naquele momento. Ele não tem agora, mas ele pode ter. Depende de onde ele estiver. Tá. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque depende de aonde o fármaco cai. Porque se ele cair num lugar que for propício para reação química, vai formar íons. E é o que a gente não quer. Vejam bem o que eu tô dizendo pra vocês. A lipossolubilidade, lá atrás, que a gente estava estudando agora, a lipossolubilidade, o Kp, é uma característica fixa e inerente do fármaco, da molécula. A molécula tem o seu Kp. Agora, a ionização é uma coisa que depende do meio em que ele está. É uma coisa que depende do local em que ele cai. A lipossolubilidade, não. Ele é lipossolúvel aqui na China e na PQP. Ele é tão lipossolúvel aqui, se ele estiver na China, se ele estiver no estômago, no intestino,
na boca, no músculo, não sei o que, ele é lipossolúvel igual. O meio em que ele está não interfere nisso. Agora, na ionização interfere. Porque depende do meio em que ele está. Como assim depende do meio em que ele está? Se eles estiverem em um meio propício para acontecer reação química, a gente vai formar íons. E aí fica ruim para absorção. Se a gente estiver num meio que não é propício para reação química, aí a gente não vai reagir, não vai formar íons. E é bom para absorção. Então depende do meio em que ele está. Esse meio, a característica do meio que importa é o tal do pH. Então, a não ionização de um fármaco depende do meio em que ele está. Qual a característica do meio que interessa? O pH. O pH é a característica do meio em que o fármaco está que nos interessa para classificá-lo, para entender se ele vai reagir ou não vai reagir. Vamos lá, o que é pH? pH é uma escala, é outro número que define a acidez, que fala sobre a acidez do meio, o quão ácido aquela coisa é, o quão ácida ou quão básica aquela coisa é. Não sei se vocês se lembram da escala de pH, mas a escala de pH é uma escala que vai de 0 a 14 e tem o 7 como elemento do meio aqui. Valores baixos, ou seja, de 0 a 7, a gente fala de coisas ácidas. Valores altos, de 7 a 14, a gente fala de coisas básicas. E no meio, o 7, a gente chama ele de neutro, nem ácido e nem básico. O que significa isso, então? Um fármaco, no meio ácido, funciona de uma maneira. Este mesmo fármaco, no meio básico, funciona de outra maneira. Um fármaco X no meio ácido é uma coisa. Esse mesmo fármaco X no meio básico é outra coisa. Então, depende de quão ácido aquele meio em que ele está, que ele vai cair, for. Então, depende do quão ácido aquele meio que o fármaco caiu está. Porque um fármaco no meio ácido se comporta de uma maneira, um fármaco no ambiente neutro se comporta de outra maneira, e um fármaco no ambiente básico se comporta de outra maneira. Então, um mesmo fármaco se comporta de maneiras diferentes de acordo com o meio em que ele caiu. Vamos entender melhor sobre isso. Tá. Substâncias de... Isso aqui é a regra, tá? Isso aqui vocês não tentem entender, decorem. Substâncias de pKa alto significa que é uma base forte. Substâncias de pKa baixo é um ácido forte. Então, pKa alto é base, pKa baixo é ácido. Isso aqui você decora, simples. Toda substância do mundo tem um valor de pKa. Se esse pKa for um valor alto, significa que é uma molécula básica. Se o pKa for baixo, significa que é uma molécula ácida. Vamos lá, então. Agora que são elas. Tenho a dipirona. Vou pegar a dipirona. Dipirona. Agora é um exemplo hipotético. Eu não sei qual é o trem da dipirona, tá? O pKa da dipirona. Um exemplo hipotético. A dipirona tem pKa de 2. O pKa da dipirona é de 2. A dipirona, que tem pKa de 2, significa para nós que ela é uma molécula majoritariamente ácida. O perfil da dipirona é um perfil ácido, certo? Porque ela tem um pKa de 2 e valor baixo significa ser um ácido. Então, a dipirona tem pKa de 2, é um ácido. Se essa dipirona cair em um meio ácido, ela tem um comportamento. Se essa dipirona cair em um meio neutro, ela tem outro comportamento. Se essa dipirona cair em um meio básico, ela tem outro comportamento. Como assim? Ácido com ácido não reage. Ácido clorídrico com ácido sulfúrico não reage. Não tem reação química. Então, ácido com ácido não reage. Se a gente botar essa dipirona, que é ácida, em um meio ácido, a gente não tem reação química. Não tem reação química. Se não tem reação química, não ioniza. Não forma íons. Não forma carga. Se não forma íons, é bom para absorção. Agora, se eu pego a minha dipirona, que é ácida, e eu jogo ela em um meio básico, reage. Porque ácido com base reage, forma uma molécula que a gente chama de sal. Um exemplo simples, bem simples. Pega lá o ácido clorídrico do estômago.
mais o hidróxido de magnésio, NaOH. Hidróxido de magnésio, ó. Hidróxido de sódio, falei errado. Hidróxido de sódio. Que é lá o negócio que você toma lá, antiácido. HCl mais hidróxido de sódio. Isso aqui vai reagir, vai formar moléculas, que a gente vai chamar de sal, que é o NaCl, e a água. Acontece que o NaCl é um íon. Isso aqui é a junção de Na+ com Cl-, formou íons. Formar íons não é bom para nossa absorção. Então, base com ácido reage, ioniza. Se ela ioniza, ela é ruim para nossa absorção. Então, não basta saber se uma substância tem pKa ácido ou básico. Interessa saber em qual meio ela está. Então, uma dipirona no estômago absorve. Agora, uma dipirona no intestino não absorve. Vocês entenderam? Vou explicar de novo. Uma dipirona que é ácida, quando ela está no meio ácido, que é o estômago, ela absorve. Porque ácido com ácido não reage, não forma íons. É bom para absorção. Agora, essa dipirona no seu intestino, que é o meio básico, reage. Se reage, forma íons. Se forma íons, é ruim para a absorção. Então, a dipirona, que é ácida, supostamente, tá? De novo, é um número hipotético. A dipirona, que é ácida, no seu estômago, absorve. No seu intestino, não absorve, porque reage. Entenderam? Essa é a regra da não ionização. pKa é o número que vai indicar, então, se a substância vai ser alta ou se a substância vai ser ácida ou vai ser básica. Isso, dependendo do meio em que ela está, vai absorver ou não. A gente vai falar várias outras vezes disso aqui, que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Beleza. O que o pKa vai dizer, então? Ele vai indicar em qual nível de pH o fármaco vai ser ionizado pela metade. Como assim? Eu não gosto desse exemplo que eu escrevi, não, vou inventar outro exemplo. Vamos voltar na dipirona. A dipirona, que a gente supôs ali, né, tem pKa de 2. pKa de 2. O que isso significa? Ter o pKa de 2, né? Supondo aqui. pKa de 2 significa o quê? Significa que eu tenho lá 80 moléculas de dipirona. Tomei um comprimido de dipirona e lá nesse comprimido tem 80 moléculas de dipirona. Então, o meu comprimido tem 80 moléculas de uma substância que tem pKa de 2, certo? 80 moléculas de uma substância com pKa de 2. O que significa isso? Quando essa dipirona estiver em um meio cujo pH é de 2, ou seja, se o pKa dela é de 2, significa que na hora que ela está no meio de pH 2, metade vai ionizar e metade não. Ou seja, se ela está no meio de pH 2, 40 moléculas vai ionizar e 40 não. Ou seja, essas 40 moléculas que ionizaram não serão absorvidas. E essas 40 moléculas que não ionizaram serão absorvidas. Então, pH igual a 2, uma substância de pKa igual a 2, significa que em um meio de pH 2, metade dela é aproveitada, metade não. Metade dessa molécula vai ser aproveitada e metade não. Então, pKa indica em qual nível de pH o fármaco será ionizado pela metade. Então, se a minha substância tem pKa de 2, significa que quando ela cair em um meio de pH 2, metade dela vai ser útil, metade vai ser inútil. Porque metade vai ionizar, que é a parte inútil, e metade não vai ionizar, que é a parte útil, certo? Agora eu vou complicar um pouquinho. Essa molécula de pKa 2 significa que no meio de pH 2, metade presta, metade não presta. E se eu quiser otimizar isso aqui? Se dessas 80 moléculas, ao invés de eu absorver só metade, eu quiser que absorva 60 moléculas, ao invés de só 40. Se eu quiser melhorar isso aqui, se eu quiser fazer essa absorção melhorar, ao invés de absorver 40, eu quero que absorva 60. O que eu preciso fazer? É uma molécula ácida, certo? Porque tem pKa de 2. É uma molécula ácida. pH baixo, ela é ácida.
Quando ela está num pH de 2, 40 é jogada fora. Eu quero que jogue menos fora. Agora eu quero que reaproveite mais e jogue menos coisas fora. O que eu preciso fazer? Acidificar ou alcalinizar o meio? Veja bem, se eu alcalinizar, se eu jogar essa menina aqui, essa dipirona, isso aqui é o comportamento dela no pH de 2, né? Isso é o comportamento dela no pH de 2. Aí duas opções. Se eu jogo essa dipirona num pH, vou dividir em 2 quadrinhos aqui, ó. Isso é o comportamento padrão dela. Se eu jogo ela em um pH de 10, um meio cujo pH é 10, o que vai acontecer? Um meio cujo pH é 10 é um meio básico. A minha dipirona é ácida, porque ela tem pH de 2. A minha dipirona é ácida. Se eu jogar ela em um meio básico, vai acontecer uma reação muito grande, porque ácido com base reage. A minha molécula ácida vai reagir com o meio básico. Então, se eu jogar essa dipirona aqui, eu vou piorar este cenário. Ao invés de jogar fora 40, aqui eu vou jogar fora 60. Eu vou perder 60 moléculas e vou absorver 20. Porque aqui eu reagi. Eu fiz uma reação química e piorou a situação do fármaco. Eu reagi, formei íons, vou jogar fora 60 moléculas e aproveitar 20. É pior para minha absorção. Agora, se eu quero melhorar isso aqui, a minha dipirona, que tem pKa de 2, é uma molécula ácida. Aí eu jogo ela num meio cujo pH é 1. Mais ácido ainda. Mais ácido do que o pKa dela. Eu jogo ela num pH de 1. É uma substância ácida. Um meio ácido. Aí se eu jogo uma substância ácida no meio ácido, não reage. Porque ácido com ácido não reage. Se não reage, eu vou ter menos íons sendo formado. Se eu vou ter menos íons sendo formado, aqui eu vou formar só 20 íons, que é o que não vai ser usado. E aí eu vou usar os outros 60 que sobrarem. O que tudo isso significa? Se eu quero melhorar a absorção de uma substância ácida, vamos fazer aqui, ó, um quadrinho. Uma substância, fazer um quadrinho assim, ó. Uma substância ácida. Se eu quero melhorar a absorção dela, eu preciso de um meio ácido. Se eu quero, porque ácido com ácido não reage. Não reage, não forma íons, absorve. Se eu quero piorar a absorção dela, eu tenho que ter um meio básico. Porque ácido com base reage, forma íons, não absorve. Agora, uma substância básica. Se eu quero melhorar a absorção dela, eu tenho que jogá-la no meio básico. Porque base com base não reage. Se não reage, não forma íons. Se não forma íons, é bem absorvida. E se eu quero piorar a absorção, eu preciso jogá-la no meio ácido. Porque ácido com base reage, forma íons e não absorve. Então, uma substância ácida, cujo pKa, o que significa ser ácida? Significa ter pKa menor que 7. E uma substância básica significa uma substância que tem pKa maior que 7. Aí, em relação ao meio agora, o que significa isso? Significa, para ser ácido, pH maior que 7 é básico e pH menor que 7 significa ácido. Essa é a regra que vocês têm que levar para a vida. Uma substância ácida, que significa pKa menor que 7, é melhor absorvida em meios ácidos, que significa um meio com pH menor que 7. Uma substância ácida, que é uma substância com pKa menor que 7, é pior absorvida em um meio básico, que é um meio com pH maior que 7. Uma substância básica, que é uma substância com pKa maior que 7, é melhor absorvida em um meio básico, que é um meio com pH maior que 7. Uma substância básica, que é uma substância com pKa maior que 7, é pior absorvida em um meio ácido, que é um meio cujo pH é menor que 7. Certo? Essa é a regra que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Essa é a regra da absorção. Essa é a grande dificuldade de se compreender a absorção. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. pH. Isso aqui é só um outro exemplo de otinho.
Vamos agora exemplificar tudo isso que eu expliquei para vocês na farmacologia. Para ser uma molécula apolar, melhor absorvida, ela tem que ser não ionizada. Ou seja, ser ionizado é ruim para a absorção. Não pode reagir. Substâncias com alto pKa, substâncias básicas, serão melhor absorvidas quando tiverem um meio não favorável à ionização, ou seja, um meio básico, que é de alto pKa. Uma substância com alto pKa é melhor absorvida em um meio com alto pH, porque base não reage com base, não ioniza, é bem absorvida. Substâncias com baixo pKa, substâncias ácidas, são melhor absorvidas em um meio ácido, baixo pH. Não é pKa aqui não, é pH. Baixo pH. Baixo pH. Então, uma molécula ácida, baixo pKa, é melhor absorvida em um meio de baixo pH, porque ácido não reage com ácido, não ioniza e é bem absorvido. O contrário é verdadeiro, como a gente falou na tabelinha ali atrás. Substâncias com alto pKa são pior absorvidas em meios básicos, com alto pH. Certo? É isso que a gente precisa... Não, eu inverti, desculpa. Eu falei trocado. Substâncias com alto pH, substâncias básicas, elas serão pior absorvidas em um meio ácido, com pH baixo. Certo? Então, resumindo, ionizar é ruim. Base não reage com base, não ioniza. Ácido não reage com ácido, não ioniza. Bom para absorção. Isso aqui é bom para absorção. Substância de pKa alto é uma base e de pKa baixo é um ácido. Para melhorar a absorção, se ele for ácido, eu preciso acidificar o organismo. Se ele for básico, eu preciso alcalinizar o organismo para melhorar. Se eu quero piorar, se eu quero impedir a absorção, se o fármaco for ácido, eu alcalinizo, e se ele for básico, eu acidifico. Porque aqui eu não quero que ele seja absorvido, eu quero que ele ionize. Isso é útil, porque se o seu paciente tomou um veneno, se o seu paciente tomou um fármaco que vai matar ele, e eu quero impedir essa absorção, eu uso essas armas aqui, certo? Então é útil isso aqui também. Então essa é a regra que vocês têm que levar para a vida de vocês, certo? Um exercício. Um paciente ingeriu uma substância tóxica de pH igual a 3. Como que eu diminuo o seu efeito? pKa igual a 3 significa que é uma substância ácida. Se eu não quero que ela seja absorvida, eu preciso colocar ela em um meio básico, porque ácido com base não reage, não ioniza, não absorve. Então, para diminuir o efeito de uma substância ácida, eu alcalinizo o meu organismo. Eu boto ela no meio básico. Outra possibilidade. Agora, esse paciente ingeriu uma substância de pKa 5. Como que eu aumento o seu efeito? pKa de 5, ela continua sendo básica, mas agora eu quero... ácida, desculpa. Mas agora eu quero aumentar o seu efeito. Então, eu vou jogar ela no meio ácido. Porque ácido com ácido não reage. Não reage, não ioniza. Se não reage, não ioniza, boa para minha absorção. Certo? Então, eu vou acidificar o meu organismo. Beleza? Então, resumindo da absorção, para que um fármaco seja bem absorvido, ele precisa ser apolar, que é conter apenas átomos de carbono e hidrogênio na sua maioria, ser lipossolúvel, que significa ter um alto Kp, ser não ionizado. Se for um fármaco básico, é melhor absorvido em meios básicos. Para aumentar a sua absorção, eu alcalinizo. Para impedir, eu acidifico. Se for um fármaco ácido, é melhor absorvido em meio ácido. Então, para aumentar a sua absorção, eu acidifico, e para impedir, eu alcalinizo. Isso é o slide que você imprime para na testa do seu cachorro, da sua mãe, do periquito, papagaio, na parede do teto e no banheiro, para você ler e não se esquecer. Certo? Por enquanto é isso, a primeira aula é isso, sobre a absorção, que era a parte mais complexa, e juro, confie em mim, daqui para frente é bem menos pior. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!